Olá, graça e paz, seja bem-vindo ao canal Defensores. Este é o quarto vídeo que eu estarei tratando sobre o sábado, uma resposta ao vídeo do senhor Leandro Quadros, baseado em Marcos capítulo 2, versículo 27. Nos vídeos anteriores, que você pode acessar depois em nosso canal, eu deixei bem claro que tanto a Bíblia e o contexto imediato de Marcos capítulo 2, versículo 27 fala do homem judeu, quanto o contexto geral de toda a Bíblia fala que o sábado foi dado apenas ao povo de Israel. Mas o senhor Leandro Quadros, ele fez uma objeção. Ele levantou o argumento de que o sábado foi feito. Então ele pegou a expressão, o sábado foi feito por causa do homem. Então ele pergunta, quando que o sábado foi feito? O sábado foi feito na criação, ou seja, o sábado foi criado. E quando o sábado foi criado? Aí ele vai em Gênesis, capítulo 2, versículo 3, onde fala do sétimo dia. Então é sobre isso que eu quero falar com você. Quando que o sábado foi criado? Tá? Ele foi criado para quem? Para toda a humanidade ou foi criado para os filhos de Israel? Onde que a Bíblia fala que o sábado foi dado? Tá? Qual é o testemunho da Bíblia? Muito bem, a expressão o sábado foi feito diz respeito à necessidade humana. O sábado foi feito para servir ao homem, né? No caso ali do contexto, o homem judeu. Foi feito para servir as necessidades dos judeus dentro da antiga aliança. Foi para isso que o sábado foi feito. Agora, o sábado foi dado dentro de um contexto, dentro de um local geográfico, dentro de um local, dentro de um ponto histórico, né, destinado apenas a um povo. E é sobre isso que nós queremos falar com você neste vídeo, depois da nossa vinheta. A nossa pergunta é, quando o sábado foi dado? Tá? Em que momento o sábado foi criado, foi feito? Ora, se você lê a Bíblia sem nenhum preconceito, sem nenhuma carga teológica já embutida, lê a Bíblia de mente aberta, de Gênesis até Êxodo 16, você vai perceber que não existe nenhum mandamento para guardar o sábado, nem mesmo a palavra sábado aparece desde Gênesis, do capítulo 1, até o capítulo 16 de Êxodo. Todos aqueles anos, aqueles séculos, e quiçá milênios, que contempla ali o livro de Gênesis, você não tem nenhum versículo que faz referência à guarda do sábado. Nenhum deles. Tá? Eu não vou lidar com o sábado em Gênesis, ou supostamente em Gênesis, neste vídeo, porque eu tenho um vídeo destinado para isso mais à frente. Tá? Lá nós vamos tratar se Deus realmente deu o sábado em Gênesis, para Adão e Eva, para os patriarcas, enfim. Aqui eu só quero saber aonde que o sábado foi dado. O sábado foi dado entre a saída deles do Egito até o Monte Sinai. Dentro deste tempo, dentro deste espaço, é que a Bíblia fala que o sábado foi dado. E nós temos algumas evidências para isso. Primeiro, o sábado foi dado junto com outras leis e estatutos que Deus deu a Israel também. Tá? Vamos ler isso lá em Êxodo, capítulo 15, versículo 25. Diz assim, olha, e ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe uma árvore que lançou nas águas, lá falando das águas de Mara, as águas amargas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos, olha, lá em Mara, Deus deu estatutos para Israel, e uma ordenança, olha que interessante, é no singular, lhe deu uma ordenança, tanto é que muitos acreditam, até judeus acreditam, que essa ordenança aqui foi a ordenança do sábado que Deus deu para Israel. Tá? Nós não temos aqui explicitamente falando, mas aqui o que nós temos é que Deus, durante esse tempo, começou a dar as leis a Israel, desde a saída do Egito até o Monte Sinai, onde ele deu completamente a lei e fez aliança com o povo. Esse no capítulo 15, ainda o versículo 26, diz assim, ó, e disse, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então veja bem, Deus está falando que deu estatuto no versículo 25, ali em Mara, e Deus está falando para eles guardarem esses estatutos e mandamentos. Muitos estatutos e mandamentos foi dado antes de Mara.
Por exemplo, em Êxodo capítulo 12, versículo 13 e 17, nós temos um estatuto perpétuo para Israel. Diz assim, olha, a partir do verso 13 do capítulo 12 de Êxodo. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações. O celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães ázimos, ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. E ao primeiro dia haverá santa convocação. Também ao 7º dia tereis santa convocação. Nenhuma obra se fará nele, senão o que cada alma houver de comer. Isso somente aprontareis para vós. Guardareis, pois, a festa dos pães ázimos, porque naquele mesmo dia tirei vosso exército da terra do Egito. Pelo que guardareis a este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Veja bem, a única festa, os únicos momentos de descanso para Israel até este momento, antes do capítulo 16 de Êxodo, era a festa dos pães ázimos, junto com a Páscoa. Era uma convocação de 7 dias que eles deveriam parar tudo, parar de trabalhar tudo, para comemorar essa festa. Então aqui Deus deu um estatuto perpétuo, né, em todas as gerações de Israel. Guardarei este dia nas vossas gerações. Este é o único dia de guarda antes de Êxodo 16. Então Deus está dando estatutos, Deus está dando mandamentos, Deus está dando as festas para Israel e os dias de descanso. Porém, não se fala em sábado aqui. Aqui se fala na festa da Páscoa e na festa dos pães ázimos. É interessante que a Bíblia nunca fala que o sábado foi dado em Gênesis para toda a humanidade. Em nenhum momento, em nenhum lugar você vai encontrar isso. Nenhum versículo. Eu desafio qualquer sabatista a me dar um versículo onde fala que o sábado foi dado como dia de guarda desde Gênesis. Não existe. Sabe por que não existe? Porque a Bíblia fala onde o sábado foi dado. Veja bem, eu estou falando para você que Deus está mostrando para Israel seus mandamentos, estatutos e leis desde que eles saíram do Egito. Tá? É entre o Egito e o Sinai que Deus está dando não só as festas de Israel, os mandamentos, estatutos e juízos, mas dando também o sábado. É o que diz, por exemplo, Ezequiel capítulo 20, versículo 10 ao versículo 13. Diz assim, olha, eu os fiz assim sair do Egito e os conduzi ao deserto e lhes dei as minhas leis e lhes ensinei os meus preceitos, em virtude dos quais vive aquele que os observa. Preste atenção, instituí mesmo para eles os meus sábados, ou seja, ali no deserto é que Deus instituiu os sábados como sinal entre mim e eles, a fim de que reconhecessem que eu sou o Senhor que os santifica. No deserto, todavia, os israelitas se rebelaram contra mim. Veja bem, o versículo 10 e o versículo 13, o versículo 10 começa a falar do deserto e o 13 termina falando em deserto. No meio deles está a criação do sábado, onde Deus dá o sábado para o povo. É no deserto que Deus dá o sábado para o povo. Não é em Gênesis, não é na criação, não é desde Adão e Eva. É aqui no deserto. É isso que está falando o profeta Ezequiel. E nós temos mais um testemunho, que é de Neemias. Neemias capítulo 9, versículo 13 e 14 diz assim: E sobre o monte Sinai desceste, e dos céus falaste com eles, e deste-lhes juízos retos e leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons, e o teu santo sábado lhe fizeste conhecer. Prestou atenção? Ezequiel fala que Deus instituiu o sábado no deserto. Aqui Neemias fala que no deserto, no Monte Sinai, Deus fez o povo conhecer o sábado. Eles não conheciam o sábado desde Gênesis. Tá? As provas, as evidências bíblicas objetivas estão aqui em Neemias e Ezequiel. É aqui que Deus fez o povo conhecer não só os preceitos, estatutos e juízos, mas também os seus sábados no deserto. Não foi em Gênesis. Para você falar que Deus deu o sábado desde Gênesis, você tem que fazer um malabarismo muito grande exegético. Você tem que distorcer muito a palavra de Deus. E nós não queremos fazer isso, nós queremos obedecer o que está escrito. E o que está escrito é justamente isso, que Deus deu o sábado
justamente no deserto. A primeira vez que o sábado aparece na Bíblia é justamente a partir do capítulo 16 de Êxodo. É ali que aparece não só a palavra, mas como um mandamento para guardar o sábado. Não antes disso. Então veja bem, o sábado foi dado junto com o maná no deserto. É o que diz Êxodo capítulo 16. Acompanhe na sua Bíblia, se você estiver lendo aí, versículo 21 até o versículo 30. Diz assim, olha: eles, pois, o colhiam cada manhã, cada um conforme o que podia comer, porque aquecendo o sol derretia-se. Está falando do maná. E aconteceu que ao sexto dia colheram pão em dobro, 2 homeres para cada um. E todos os príncipes da congregação vieram e contaram-no a Moisés. E ele disse-lhes: isto é o que o Senhor tem dito, amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o. O que quiserdes cozer em água, cozei-o em água. E tudo que sobejar, guardai para vós até amanhã. E guardaram-no até o dia seguinte, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal, nem nele houve algum bicho. Preste atenção no que Moisés disse, olha. Isto é o que o Senhor tem dito, amanhã o repouso, o santo sábado. Toda a atmosfera aqui, todo o contexto dá a entender que o povo não conhecia o sábado até então. Eles não tinham sábado no Egito, eles não guardavam o sábado no Egito. Eles trabalhavam de segunda a segunda. Eles não tinham tempo para guardar o sábado. Eu sei que os adventistas têm alguns versículos que falam sobre o descanso, que Faraó questiona Moisés. Eles vão usar isso. Eles vão falar sobre as semanas, né? Lá em Gênesis, 7 em 7 dias, como uma evidência da guarda do sábado. Mas eu quero esperar eles contestarem este vídeo para eu responder todas essas questões aí que eles irão colocar com certeza. Muito bem. Aqui deixa bem claro que os israelitas não conheciam o sábado. Foi algo novo para eles, como era algo novo o maná. Olha, amanhã é o repouso do sábado, gente. Tá? Que o Senhor deu para vocês. Então vocês devem apenas colher o que é necessário durante os 6 dias. No 7º, não. Vocês recolhem em dobro aí até a sexta-feira para não colher ninguém no sábado, que é o dia que vocês irão descansar. E aconteceu o 7º dia, que alguns do povo saíram para colher, mas não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vede, porquanto o Senhor vos deu o sábado, olha, vos deu o sábado, tá? É algo imediato, tinha dado ali no deserto, como fala Neemias e Ezequiel. Portanto, ele no 6º dia vos dá pão para 2 dias. Ou seja, aqui é uma relação bem próxima entre o sábado e o maná. Assim como Deus deu o maná, Deus deu o sábado para descansar. Tá? Mas deu onde? A partir daquele momento no deserto. Portanto, ele no 6º dia vos dá pão para 2 dias, cada um fique no seu lugar, ninguém sai do seu lugar no 7º dia. Assim, repousou o povo no 7º dia. Percebeu? Assim, repousou o povo no 7º dia. Ou seja, todo o ambiente aqui, a atmosfera deste contexto, nos indica que o povo não tinha o sábado como um dia de guarda. Eles estavam ali recebendo o sábado para serem guardados e provados também. Interessante que neste episódio aqui você não tem regras explícitas sobre o sábado, como você vai ter lá depois do Monte Sinai, né? Depois do Sinai, aqui ninguém foi punido por não guardar o sábado. Veja que essas pessoas que pegaram mais maná no dia de sábado, elas não foram punidas por Deus. Como depois do Monte Sinai, eles serão punidos. Tá bom? Então não tinha nenhuma regra explícita a respeito do sábado neste momento. Ela foi ser feita a partir da aliança no Monte Sinai. Depois do Sinai é que as regras corretas quanto à guarda do sábado foram estabelecidas. A gente vai ver isso lá em Êxodo 31, versículo 15. As regras todas, as prescrições, o que deveria ser feito com quem quebrasse o sábado, que era a punição de morte, tudo isso vai ser dado depois do Monte Sinai. Antes você não tem isso. O povo aqui não foi punido. Por quê? Porque não existia lei para o sábado, porque o sábado estava sendo dado, implementado ali até o Monte Sinai. Números 15 e 32 diz o seguinte: ora, aconteceu que estando os israelitas no deserto, encontraram um homem ajuntando lenha num dia de sábado. Os que o acharam apanhando lenha levaram a Moisés e Arão diante de toda a assembleia. Eles meteram-no em guarda, pois não estava ainda determinado o que lhes deveria fazer, o que se lhes devia
fazer. Então ele pegou um homem, pegando lenha no dia de sábado, isso já está depois do Sinai, tá? Depois que Deus tinha dado a lei, aí eles pegaram um homem, mas não sabia o que fazer com ele, porque o contexto aqui está falando de pecados involuntários. Então eles não sabiam se eles tinham cometido um pecado voluntário, né, ou involuntário. Então eles guardaram lá até uma decisão final de Moisés. A única semana nacional de festa e descanso até aquele momento de Êxodo 16, que Deus tinha dado, era apenas a Páscoa de 7 dias. E uma coisa interessante, nós sabemos que o povo de Israel, os judeus, né, ele é um povo teimoso, rebelde. Deus deixou várias vezes claro isso para Moisés. É um povo que constantemente quebrava as leis de Deus, quebrava os mandamentos de Deus, se rebelava contra Deus. Agora veja bem, se esse povo de Israel, rebelde, que constantemente quebrava as leis de Deus, se eles tivessem o sábado como guarda desde o Éden, tá, com certeza Deus teria jogado na cara deles alguma vez que eles tivessem quebrado o seu sábado. Mas você não vai ver esses versículos antes de Êxodo 16. Sabe por quê? Porque o sábado só foi dado a partir de Êxodo 16. É a partir de Êxodo 16 que você encontra as queixas de Deus contra os judeus quebrando o sábado, não antes. Antes de Êxodo 16 você não tem uma queixa de Deus contra os judeus quebrando o sábado. E olha que esse povo é um povo rebelde, que quebrava direto a lei de Deus. Mas você não vai encontrar uma queixa de Deus. Mas depois do Monte Sinai, constantemente Deus está jogando na cara do povo como eles quebravam o sábado, ao ponto de eles serem levados cativos para a Babilônia. Isso é muito interessante, tá? É um pormenor muito interessante para aqueles que acreditam que o sábado foi dado desde Gênesis, o que a Bíblia não diz. Não há nenhum registro de Deus repreendendo alguém por guardar o sábado ou quebrar o sábado, né, antes de Êxodo 16. Bom, vamos resumir aqui então. O testemunho unânime das Escrituras e dos escritores bíblicos é que o sábado, como dia de guarda, sempre no 7º dia, foi dado no deserto e feito somente com Israel. Essa aliança entre eu e vocês, ou seja, entre Deus e o povo de Israel. Ele foi dado no deserto, foi dado dentro de um contexto de aliança e foi dado apenas para a nação de Israel, não para toda a humanidade. Antes de Êxodo 16, não há menção alguma do sábado, tá? Nenhuma. É apenas a partir de Êxodo 16 que você vai ter a menção do sábado. Depois do estabelecimento oficial do sábado dentro de um contexto de aliança, né, é que a gente encontra os alertas, né, as advertências de Deus para não quebrarem o sábado. Antes disso você não tem. Você não tem uma advertência de Deus contra os judeus para eles não quebrar o sábado antes de Êxodo 16. Por quê? Porque o sábado não foi dado antes de Êxodo 16. Ele só foi dado a partir do momento que Deus deu no deserto e principalmente quando ele oficializa através de um contexto de aliança com Israel. A partir do Sinai, aí sim que Deus começa a mostrar e advertir o povo para não quebrar o sábado. Antes disso, não. Isso é muito importante. Bom, são essas algumas anotações que eu fiz, né, a respeito do sábado, de quando o sábado foi feito, tá? O sábado foi feito quando? Ou seja, foi criado quando? No deserto. Não foi lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 3. Lá Deus está lidando com o 7º dia. Eu sei que os sabatistas apontarão para os 10 mandamentos, né? Olha, vocês não devem trabalhar no sábado. Porque, como Deus descansou no 7º dia, vocês devem descansar no sábado, tal. Eu sei que eles vão citar tudo isso. Eu ainda vou fazer um vídeo a respeito dos 10 mandamentos, especialmente sobre o 4º mandamento no Decálogo, tá bom? Eu vou responder todos esses questionamentos. Mas, por enquanto, o testemunho unânime da Bíblia é que o sábado foi dado no deserto, apenas para o povo de Israel, e as advertências de Deus só começam a valer a partir do Monte Sinai para frente, não atrás, tá? Não antes disso aí. Está explicado, então, este questionamento, senhor Leandro Quadros. Para quem o sábado foi feito? Foi feito para o povo de Israel, para o judeu. Quando ele foi dado? Foi dado no deserto, tá ok? Deus abençoe você e tem mais vídeos para frente, tá? Eu vou fazer mais vídeos sobre esse tema aí. Deus te abençoe. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, tá? A sua inscrição, se você não é inscrito também. E não deixe de acionar o sininho para ser notificado todas as vezes que nós produzimos algum vídeo para o seu elevo espiritual e conhecimento apologético. Deus te abençoe. Até lá.